Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gestão 360. O podcast que leva conhecimento em gestão prática para melhorar o dia a dia da sua empresa, trazer mais rentabilidade, mais lucro e mais perenidade para o seu negócio. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que todo empreendedor tem que olhar para isso dentro do seu negócio, mas principalmente na sua pessoa física. Então eu trouxe aqui duas pessoas referências no mercado de investimento. Nós vamos abordar aí investimento sobre empresa, investimento na pessoa física, como segregar o dinheiro ali da pessoa física e jurídica para ter melhores rendimentos, né? Então nós vamos abordar tudo isso para ter essa conversa maravilhosa. Eu tenho dois convidados aqui, o primeiro deles é o Guilherme Figueiredo, ele é banker com experiência em análise financeira, já trabalhou aí na Localiza, na Lenarge Transportes, é graduado em administração pela UFMG e vai dar uma aula aí pra gente também de como investir melhor. E com o nosso outro convidado de hoje é o Guilherme Lataliza, ele também é banker de alta renda, com experiência em diversas empresas mineiras, inclusive como a Vilma Alimentos, Drogaria Araújo. A gente também é muito forte no varejo, tá, Guilherme? Também uma experiência vasta em investimentos. Então hoje nós vamos fazer aqui uma conversa bem ampla sobre investimento para empresas e investimento pessoa física. Figueiredo, vou começar a chamar seu sobrenome aqui para facilitar, né? Dois Guilhermes aqui para facilitar. Começa se apresentando aí, conta um pouquinho da sua trajetória. A gente já é parceiro aí de longa data, explica aí um pouquinho da sua experiência. Perfeitamente. Que honra estar aqui participando do podcast. Já acompanho nas redes sociais já faz um tempo, muito feliz de estar aqui. Somos parceiros, né? Já tem um tempo aí, né? Na parte de PJ, um ajudando o outro, né? Mas um pouco aqui da minha trajetória, eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte mesmo e tomei o rumo ali para administração, sempre querendo trabalhar com investimentos. Quando eu comecei a entender o mundo dos negócios, eu comecei a ver o micro das empresas, estudar balanço, ir para a bolsa e aquilo me encantou, sabe? Então, poder trazer isso aqui um pouco mais é muito, muito interessante e no dia a dia mesmo poder ajudar as famílias e as empresas, né? Eu acho que é o que me encanta e o que me continua assim, movendo aí no dia a dia, que é tão desafiador aqui no Brasil. Com certeza. Muito bom, obrigado aí por nos dar essa honra aqui de ceder poucas horas aqui para a gente fazer um bate-papo. Lataliza, se apresenta, por favor, conta um pouquinho para o público aí da sua experiência, né, e como você ajuda aí empreendedores, gestores também a rentabilizar melhor o capital. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com o meu xará, participando do podcast. Eu formei em engenharia de produção, comecei a minha carreira profissional na parte de gestão de processos, melhoria contínua, então fui ali implementando métodos de gestão, métodos de gestão voltadas para resultado, solução de problemas. E assim, sempre fui um entusiasta do mercado financeiro, né? Comecei a estudar por conta própria. Quando eu vi, estava fazendo a gestão do patrimônio da minha família, amigos pedindo recomendações, mas sempre achei que o mercado financeiro fosse aquela coisa distante de São Paulo, que aqui em BH a gente não tinha tanto acesso para trabalhar com isso, até que estava passando meus stories e apareceu uma propaganda para mim. Você gosta do mercado financeiro, tem vontade de migrar para a área? Arraste para cima e venha participar do processo seletivo da XP. Eu arrastei para cima e desde então estou super empolgado, vivendo isso, respirando isso e sim, me dá um prazer muito grande ajudar as empresas e os meus clientes pessoa física a alcançarem os objetivos e fazerem uma melhor gestão do patrimônio como um todo. Então, acho que é um pouquinho disso. Já estou há uns 3 anos na XP, no mercado, e continuo apaixonado. Bom demais. Obrigado por nos dar essa honra aí também de compartilhar com o nosso público aqui, nossos clientes, parceiros que nos ouvem, sobre esse tema. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Reis, sou sócio fundador da MaxUp Consultoria e sou host desse podcast, um podcast que leva conhecimento em gestão prática no dia a dia. Então, se você quer conhecer mais sobre investimento, o mundo do investimento, já dá um like nesse podcast aí, ou se você tem algum amigo empreendedor que estava falando com ele sobre investimento esses dias, já compartilha com ele também esse podcast e siga a gente aí nas redes sociais, no YouTube,
YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Somos bem ativos lá e toda semana tem novidade, conteúdo novo sendo lançado nas redes sociais da MaxUp Consultoria. Bom, para a gente começar, eu sei que muitas empresas, né, a gente atende, ele estava contando para vocês um pouco do nosso perfil de clientes ali, muitos varejistas, né? Então, redes de supermercado, redes de drogarias, enfim. E muitas empresas mantêm o capital normalmente em estoque, no giro ali da companhia, mas eu gosto de lembrá-los, né, que é importante e é necessário que a empresa tenha, né, alguns investimentos. Então, para a gente começar separando as coisas aqui, queria trazer aí a pergunta, né, como é o cenário de investimento para a pessoa jurídica e como é o cenário de investimento para a pessoa física. O que muda, o que a empresa deve ficar atenta, qual que é o melhor modelo, enfim, deixar aí aberto para vocês se complementarem. Legal. Eu acho que assim, pessoa física e pessoa jurídica, no mundo dos investimentos existem algumas regrinhas mesmo de bolso básica que diferenciam, né? Mas no geral a gente vê que principalmente quando a gente vai montar um planejamento financeiro robusto, estruturado, que é inclusive o que hoje a gente mais bate na tecla de trazer essa qualidade num planejamento financeiro, querendo ou não eles têm que conversar, pessoa física e pessoa jurídica, e segregar, né? Eu acho que isso aí é um ponto muito importante que acaba, a gente vê muito no dia a dia, né? Eu vou fazer uma retirada aqui, vou colocar na minha empresa. Mas espera aí, você vai tirar na sua empresa não está com caixa bem montado, com investimentos. Então a gente vê muito isso no dia a dia, né, Gui? Perfeito. Eu acho que quando a gente pega ali no cerne, né, os investimentos, por muito tempo, né, o papel do assessor, até do gerente do banco, era unicamente alocar o valor naquele ativo que estava rendendo mais, está com uma taxa melhor. Mas hoje a gente entende que cada cliente, seja pessoa física ou jurídica, ele tem o seu perfil e tem o melhor investimento para ele. Então, quando a gente vai montar um planejamento financeiro como o Figueiredo trouxe, a gente precisa de entender quais que são os objetivos daquele cliente, ou se ele está pensando em uma aposentadoria, se ele vai comprar um imóvel daqui a um tempo. E para a pessoa jurídica é a mesma coisa, né? Qual que é o giro de caixa mensal daquela empresa, como está a folha de pagamento, como é que está a separação do caixa ali para um 13º. Então, entender ali o modelo de negócio, entender o fluxo daquela empresa, para depois ir direcionar para os investimentos. Então, aí a gente consegue otimizar, entendendo que quando a gente fala de longo prazo para uma pessoa física, a gente está falando de aposentadoria daqui a 20, 30, 10 anos. Quando a gente fala de longo prazo para uma PJ, a gente está falando de 3 meses, 6 meses. Então, acho que primeiro a gente tem que entender a fundo ali o modelo de negócio, entender a empresa, para depois conseguir passar para ela o melhor cenário ali de investimento. Muito bom, e eu queria conectar aí só na questão, antes de passar para o Figueiredo aqui a palavra, que vocês trouxeram duas coisas importantes, né, que é o planejamento financeiro. E aí eu gosto de bater na tecla, assim, eu gosto muito do conceito do básico bem feito. Então muitas empresas, às vezes, ainda hoje, empresas boas, a gente tem clientes ou prospects, né, oportunidades que a gente está negociando. Hoje mesmo estava conversando com um varejista do interior de Minas, 10 milhões de faturamento por mês. Eu perguntei para ele assim, tá, beleza, e qual que é a meta do faturamento de novembro e dezembro? Não tem, eu tenho que ver aqui. Então assim, o planejamento, quando a gente diz, também ter uma meta, né? E às vezes a meta pode estar atrelada a quanto que eu vou ter de capital investido ao longo desse ano. Não só a meta de faturamento, mas uma meta de capital investido também. Pode ir. Não, perfeito. Eu acho que assim, só complementando mesmo essa questão de PF e PJ, né, em termos mais práticos, o que muda muito é a questão de a quantidade de ativos que a gente consegue diversificar e trazer para as carteiras também. Porque assim, na PJ não tem como fugir do imposto de renda, né? Na pessoa física, apesar de ainda, né, estar em pauta a questão da medida provisória para a reforma tributária e tudo mais, a gente tem isenção de imposto de renda na pessoa física que se mantém.
Então, e além disso, a questão do prazo, né? Eu acho que o Guilherme falou perfeitamente, assim, quando a gente vai tratar pessoa jurídica, a gente está tratando liquidez e não necessariamente ali rentabilidade, né? Coisas que a gente vai buscar um pouco mais de prazo e alongar mais essa carteira, sabe? Sim. Mas o conceito básico é sempre o mesmo. Tem que ter reserva, tem que estar ganhando mais do que gastando. Isso aí tem que ser sempre na PF e na PJ, né? Porque acaba que para a gente ser superavitário e conseguir, de fato, alcançar os objetivos, né? Até conectando assim com a próxima pergunta, mas eu vejo que muito desse conceito, às vezes, do empreendedor também tá muito com estoque muito abarrotado, né? Tá sempre o capital ali que existe na empresa, normalmente é só o capital de giro, e olha lá, o resto tá investido em, não, vou abrir mais uma loja, vou melhorar minha estrutura, comprar um maquinário, melhorar meu estoque. Mas eu acho que vem muito do histórico, né? A gente tinha inflações aí galopantes, então o dinheiro não podia estar parado, né? Tinha que estar comprado em alguma coisa. Então acho que, historicamente, a nossa educação indireta mental sempre foi de tem que estar comprando, tem que estar investindo o tempo inteiro, né? Às vezes não só em investimento, dinheiro, né? O investimento que eu digo em maquinário, etc. Então às vezes o empreendedor foi crescendo e sendo educado ao longo daquilo ali, hoje não pensa no investimento financeiro do negócio, né? Até complementando, acho que você trouxe um ponto super legal, né? Porque quando a gente pensa ali em investimento, primeiro a pessoa jurídica, né? Ela tem que ter o faturamento, ela tem que ter ali todas as despesas, os custos, enfim. E aí entra a geração de caixa, entra ali o que sobra, né? E aí muitas vezes é isso que chega, né? O que sobra. Mas entre, né, o tempo, né, da minha receita e a minha despesa, tem ali uma semana, tem ali 2 semanas, tem ali dias, né, que às vezes a gente deixa de rentabilizar esse capital, que quando a gente soma isso tudo ao longo do ano todo, faz uma diferença muito grande, né? Então, a gente precisa, né, de mudar um pouco a mentalidade de, ao invés de ser o que sobra no final do mês ou o que sobra no final do ano, eu direcionar ali para um ativo de liquidez ou um fundo de investimento. Não, vamos trazer ali, acho que o que a XP se propõe de ser um braço, né, do financeiro e ajudar nessa gestão do caixa para o nosso dia a dia. Porque aí a gente consegue trazer soluções que hoje, assim, a gama é extremamente grande para ajudar a rentabilizar esse caixa que com a Selic a 15% ao ano, assim, faz uma baita diferença no final das contas. Legal. E tocando nesse ponto da Selic, né? Selic e inflação. Então, para a gente traduzir aí duas informações para o nosso pessoa que está nos ouvindo aí, nosso telespectador, o que seriam as duas coisas? Como é que a gente pode traduzir isso para quem é leigo no assunto? Perfeito. Assim, Selic eu gosto muito de trazer de uma forma muito simples e prática, que é o custo do dinheiro naquele momento. Então, o custo do dinheiro atual, quanto é? 15% ao ano, tá? Obviamente, um banco ou outro, dependendo de qual vai ser o financiamento, o investimento ali, ele vai pagar um pouco menos, um pouco mais, né? Mas é o custo do dinheiro no momento. E inflação é o quanto os bens e a cesta ali de produtos que a gente consome, tanto na PJ quanto na pessoa física, eles vão, né, deteriorando ali do nosso poder de compra, né? Então, por exemplo, em 2024 a gente teve uma inflação, né, dos alimentos na casa de 2 dígitos quase. Então, assim, é bem expressivo para quem tem aquilo ali como uma cesta maior no dia a dia. Então, na pessoa física você sente mais. E aí a gente vai tendo essas diferenças. E o legal, né? A diferença dos dois, que é o que a gente mais está tendo aqui atualmente no Brasil, que é o juros real, né? Hoje a gente está vivendo o maior juros real do mundo no Brasil. Então, assim, que é a Selic versus a inflação, esse diferencial é o que traz aqui o juros real. E aí, empreendedor, fica aí a primeira informação, né? Então, nós temos a inflação, que ou seja, é o quanto que seu dinheiro perdeu de valor, e a Selic é o quanto que vale o custo do dinheiro. Então, ou seja, se a sua empresa está crescendo menos que a inflação, você já tem um gravíssimo problema. E
o ideal é que eu cresça próximo, o percentual próximo do da Selic, porque eu estou crescendo o mesmo tanto que é o percentual do custo do dinheiro. Então, se a minha empresa faturou X no ano passado, ela tem que faturar X mais 15%, que é o custo do dinheiro esse ano. Pelo menos essa é a minha premissa lá na MaxUp. A gente busca isso. As nossas metas normalmente são atreladas a isso. Eu não posso... Se eu não empatar com a Selic, eu vou ganhar de quem, né? Essa é a nossa... Aí é melhor deixar o dinheiro parado lá. Exatamente, esse é o ponto que eu queria chegar. Então, para pessoas, né, os que a gente chama de rentistas ali, o cara que tem muito dinheiro, cara, entre investir em alguma coisa e ganhar 15% ao ano, é só se essa coisa der muito mais do que 15% ao ano. Então, a gente tem que pensar na mesma lógica e muitas vezes, quando a gente está falando de investimento aqui, compensa eu investir num maquinário? Compensa eu comprar um galpão, a nova loja? Depende, se a empresa vai crescer mais que 15% ao ano. Se não, dependendo do capital que você vai gastar para isso, melhor deixar lá. E um outro ponto, Latales, antes de te passar para complementar, que o empreendedor não olha, como a gente atende muito varejo, é na Selic, que é, de novo, o custo do dinheiro. O varejo, ele aceita a maior parte hoje da venda, é o quê? Cartão de crédito, débito e Pix. Então, maior parte, 90%, 95% da venda está ali. Toda vez que a Selic sobe, a taxa de cartão também sobe. Só que eu chamo de despesas invisíveis. Eu não tenho um boleto para pagar de taxa de cartão. Não chega lá, a Stone bate na minha porta com um boleto, um e-mail, segue a nota fiscal e o boleto das taxas da Stone desse mês. Não tem. Então, o empreendedor normalmente não olha para as taxas de cartão cotidianamente. Às vezes ele olha 2, 3 vezes no ano e fala, opa, não era isso que eu combinei, não. Mas não é, às vezes, o que está no seu contrato sua taxa vai ser X% da Selic. Então, não é que está sendo descumprido o contrato, é que o custo do dinheiro mudou, né? Então, é só para a gente traduzir um pouco, às vezes, nossa, falar de Selic, falar de inflação, falar de investimento é algo distante, mas muda no dia a dia da gente, né? É perfeito, né? E assim, é mais fácil, né, da empresa metrificar ali a inflação, porque vai estar atrelada ao custo do produto dela, ou o repasse que ela tem que fazer para conseguir continuar tendo lucro. Mas a Selic, né, que é o custo do dinheiro, é difícil de colocar no dia a dia, né? E acho que esse exemplo do cartão é o super interessante para conseguir metrificar isso, né? E aí até volta ao que eu falei anteriormente, né? Dói ter que pagar esse custo, mas às vezes o caixa fica parado sem rentabilizar e ele deixa esse mesmo percentual ali na mesa, né? Bom, você trouxe uma fala na pergunta anterior que era ligada ao 13º, né? Nós estamos em novembro aqui gravando esse podcast, muito provavelmente ele vai ao ar no final de dezembro, início de janeiro. E aí é interessante porque hoje a gente tem mais de uma empresa e aí vai chegar nessa época, tem que pagar o 13º de todo mundo que trabalha com a gente, né? E todo empreendedor que está nos ouvindo aí também tem a mesma dor, né? E o que muitas vezes as empresas não fazem, por N motivos, às vezes por uma falta de gestão de caixa, por uma falta de sabedoria mesmo, que é o provisionamento desse valor aí do 13º, né? Então, voltando aí para a ótica da empresa, né? A pessoa que está nos ouvindo aí no início de janeiro, começou o ano, vida nova, esse ano vai ser diferente, vou criar alguma meta. Como é que essa pessoa poderia todo mês alocar um recurso, né, em algum investimento lá da XP, para que essa empresa, né, no caso, possa chegar em novembro e não ter tanto tamanho sofrimento com o pagamento do 13º? Pô, acho que assim, essa pergunta a gente gosta de fazer para as empresas também, né, para a gente ter abertura e conseguir ajudar elas ali no dia a dia, né? E aí até retomando alguns pontos, né? Sempre que a gente pensa em qualquer investimento, nós temos um tripé, né? Esse tripé é expectativa de rentabilidade, liquidez e risco, né? Se a gente parte de um pressuposto aqui, que dentro da gestão da pessoa física, pessoa jurídica, a gente não quer risco, né? A gente não quer uma volatilidade, a gente não quer ter a possibilidade de surpresas ali. Não, ele quer pagar o 13º lá, né? Então não dá para... Exatamente. A gente precisa de previsibilidade, né?
como que a gente consegue aumentar, então, né, ali o pilar de expectativa de rentabilidade? Né? Alongando um pouco os vencimentos. Então, se a gente já começa a provisionar, né, o 13º ali em janeiro, a gente consegue pegar um CDB ali de 11 meses, de 1 ano, de 10 meses, a gente consegue pegar um fundo que tem um resgate em D mais 30, né? O que seria isso? Um fundo que hoje eu peço resgate e daqui a 30 dias ele cai na minha conta. Então, com isso a gente consegue melhorar a rentabilidade, porque a gente já tem um objetivo pré-definido ali, e garantir, né, esse valor que a empresa precisa para pagar o 13º. E aí a continha é simples. Pô, se a gente precisa de X, ou qual que é a minha expectativa de rentabilidade ali por mês, quanto que eu vou ter que direcionar por mês, e a gente consegue ajudar assim, de forma super interessante e simples a empresa nessa gestão. E o que eu acho legal, assim, só complementando e trazendo termos práticos, o dinheiro que fica na conta da empresa, do CNPJ, ele acaba virando giro. Então, assim, a XP, a ter uma conta PJ na XP ajuda muito isso, né? Porque, cara, vou fazer ali um Pix automático, que hoje tem essa possibilidade, né? De X reais todo dia Y. Então, a gente tem muitos dos clientes do varejo, como eu disse, então a maior parte do volume de vendas, o grosso, muitas vezes é sexta, sábado e domingo. As vendas no crédito, débito, normalmente cai na segunda, então é onde eu tenho o grosso do dinheiro. Então, dá para você olhar o calendário ao longo do ano, cara, toda segunda eu vou depositar um pouquinho e já programar N Pix ao longo de toda segunda, então não tem um sofrimento grande uma vez no mês, né? Você pode fazer diluído ali em 4 segundas-feiras, que é o melhor volume de dinheiro. Então, eu gosto de trazer os exemplos práticos para o empreendedor, porque às vezes ele não coloca em prática um negócio que poderia ser razoavelmente simples de ser feito, né? Sim. Você tem exemplos parecidos lá na PJ de algumas empresas lá, Figueiredo? Bastante. Assim, eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente acha que assim, muita coisa, que é complexo, ter uma conta a mais, mas na verdade, assim, é muito simples, sabe? Às vezes um excedente de caixa que vai ficar 1 semana, né, 5 dias úteis, 10 dias úteis, a gente existem operações que chamam operações compromissadas, que a gente tem isenção de IOF, que é o maior vilão de curtíssimo prazo. E aí você me diz, Guilherme, mas beleza, eu quero colocar numa compromissada então que não vai ter o IOF, ou seja, vai render mais do que uma baixa automática, do que um CDB de liquidez diária. Só pode. Falando assim, baixa automática, né? Ele trouxe ali. Pelo amor de Deus, empreendedor que está nos ouvindo, você tem a conta lá no seu banco, seja ele qual for. Aí todo dia você vai entrar no seu extrato, você vai ver que a conta ficou zerada porque foi por uma aplicação automática. Muitos de vocês já devem ter visto isso aí, algumas vezes deve ter assustado, falou, nossa, minha conta tá zero, mas aí você viu lá que estava numa aplicação automática. Eu sinto lhe informar, isso aí tá arrebentando a pessoa que trabalha no seu financeiro. É muito ruim conciliar isso dentro do sistema, dentro das operações financeiras e não rende nada, né? Dói meu coração quando falam que fica. Sim. Quando a gente entra num cliente, a primeira coisa que eu peço é, pelo amor de Deus, cara, liga pro seu gerente agora, pede para cancelar, e ele vai insistir, porque para ele tem meta disso e tal, mas pelo amor de Deus, isso atrapalha o seu dia a dia e não rende nada. Então, assim, só para contribuir e complementar aí a fala da compromissada, né? Que é uma forma de aplicação, aí sim tem rendimento, né? Pode... Exatamente. E assim, é muito prático. Basicamente, é o envio do recurso. Obviamente, você já está com a conta habilitada e funcional. Eu, né, e o Guilherme aqui fazemos o papel de selecionar a melhor taxa do dia para um vencimento X, daqui a 2 semanas, por exemplo. Precisou retirar antes, né? Deu uma dor de barriga, alguma coisa saiu do radar, liquidez diária. E ele vai render sem o IOF. O IR não tem como a gente fugir na pessoa jurídica. Sim. Mas é bem prático mesmo e é o que a gente mais ajuda, assim, para começar, né? E aí um segundo passo seria mais essa reserva, por exemplo, 13º, via fundos de investimentos, CDBs, para a gente ficar mais tempo com esse recurso aplicado, de fato, né? Assim, voltando para o tema gestão, né, que é o ponto do nosso podcast. Ontem a gente teve um evento juntos na XP, né, e o tema foi fluxo de caixa. Então, assim, Marcos, tenho uma empresa e quero começar a investir agora, Thalys. Assim, primeiro ponto é saber se eu confio no meu fluxo de caixa.
né? Eu sei o que está lançado lá de contas a pagar tá certo, porque só dá para eu investir 8 dias, 10 dias, 6 dias, se eu sei que eu não vou precisar daquele dinheiro, né? Então, primeiro, o dever de casa aí que o empreendedor tem que fazer é confiar no fluxo de caixa, que é basicamente lançar tudo que eu tenho a pagar, né? Então, assim, cara, deixar lançado. Isso, assim, é muito, muito legal. E talvez esse seja um dos maiores dificultadores do nosso trabalho, tá? Porque quantas empresas a gente já não pegou e aí tava lá na aplicação de rendimento automático, conta remunerada, e o dinheiro acumulando lá, e a gente, vem cá, vamos entender melhor. Você sabe quanto que tá rendendo? Não sei. Você sabe como é que funciona isso? Não sei. Tá, mas você vai precisar desse valor todo em liquidez? Não sei. Tá, e metade, você vai precisar para quando? O que é o seu caixa de giro? Quanto que é ali o que seria a reserva de emergência, né, numa pessoa física? O que é ali o seu colchão de segurança para caso a sua receita pare de vir? Como é que você consegue manter o seu negócio? Quanto que você precisa? E aí, quando a gente não tem essas respostas, fica difícil a gente direcionar para uma melhor aplicação. Então, assim, quantas vezes a gente já não chegou numa reunião e a gente teve que fazer quase que o papel de consultor, né, de gestão antes da parte de assessoria financeira e direcionamento para melhor aplicação, né? Então, acho que esse ponto, né, de reflexão é super importante para o empreendedor ter, até talvez para o empreendedor jogar para o seu setor financeiro e ele ajudar nisso para a gente também conseguir fazer uma melhor alocação de capital. É por isso que eu gosto de trabalhar com a MaxApp. Que a gente traz essa previsibilidade. Agora é engraçado isso aí, você falando, eu fui pensando em alguns cases, alguns clientes e tal. Quando o cliente está numa situação financeira mais complicada, aí nós não podemos nem falar de investimento com ele. Tem que pagar as contas primeiro e tal, enfim. Então nós temos que arrumar a casa, né? Aí ele aceita as sugestões com a maior tranquilidade. Não, cara, você tem que ter uma previsão de fluxo de caixa e tal. Tem que começar a fazer tal procedimento no financeiro, melhorar esse processo. E aí tem o outro caso, que são muitas empresas que são muito rentáveis, né? O empreendedor conseguiu fazer um bom trabalho ali, é muito rentável. A empresa e o empreendedor têm patrimônio na pessoa física, imóveis, né? E a empresa tem até caixa, mas tá nesse cenário aí que você falou. Tá lá na aplicação automática, ele não sabe se ele vai precisar. E aí já é um pouco mais difícil no nosso lado de consultoria esse convencimento. Porque a gente chega lá e vai falar, cara, tem que mudar isso. Tem que lançar assim. Aí ele vira e fala, mas eu sempre fiz assim, deu dinheiro, e agora você quer mudar tudo? Então, assim, é um processo que é a 4 mãos, né? Ele enxergar também o valor, o cliente enxergar que, beleza, deu dinheiro até aqui, mas agora eu preciso rentabilizar esse dinheiro, né? Não, perfeito. E assim, eu acho que a gente parte de um pressuposto, né, que o negócio dele gera mais retorno do que a Selic. Porque senão, joga o negócio no chão, deixa na Selic parado lá no banco. Né? Então, o nosso trabalho ali não é deixar o dinheiro em caixa, longe disso. Né? É entender ali esse fluxo e como um braço que vai trazer as soluções financeiras, otimizar isso. E eu acho que quando tá tudo certo, é muito fácil deixar do jeito que tá. Né? Quando as coisas se complicam, né? Que aí vai precisar de ajuda, levantar a mão, enfim. Bom, falando nessa questão de investimento e planejamento, aí seja vamos falar agora do empreendedor, Figueiredo, mas na pessoa física, né? Então vamos pensar no planejamento desse cara na pessoa física, porque muitas vezes a gente tem ali um planejamento da pessoa jurídica, a gente tem sonhos com a pessoa jurídica, mas na pessoa física mesmo, o empreendedor não tem ali, às vezes nem imposto de renda. Já aconteceu de empreendedor que a gente atende, o cara fatura 100 milhões por ano, você pega o imposto de renda dele, não tem nem um passarinho lá de lançado como dependente. Então, o que você diz aí como planejamento para esse pessoa física do empreendedor? Perfeito. Assim, eu acho que empreendedor, primeira coisa, reserva robusta. Por quê? Em uma dor de barriga, né? Se o negócio não vai bem, ele tem que estar com a pessoa física bem, né? Para ele conseguir enfrentando incerteza, às vezes uma mudança estratégica, né? Que a empresa vai gerar menos caixa por um período específico. A pessoa física tem que ter um caixa legal ali para ela poder trabalhar. E aí, o que a gente traz muito nessa onda de planejamento financeiro são
trabalhar os sonhos da pessoa física. Porque às vezes a gente confunde um pouco o sonho com meta, né? Meta financeira, eu quero chegar a 1 milhão, quero chegar a 500 mil reais. Mas para quê? Para que você quer esse 1 milhão? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que eu faço num planejamento financeiro. Todo mundo trava. Porque não parou para refletir e fica só correndo atrás da meta. Quando chegar nessa meta, vai ter outra meta, vai correr atrás. Então, poxa, eu quero um sonho porque eu quero ter a minha família, uma tranquilidade para minha família. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero ter mais liberdade, aos finais de semana poder curtir, viajar. Então, a gente consegue traduzir isso para o seu patrimônio ser uma consequência para te trazer isso, e não sua meta principal. Então, acho que esse passo do planejamento, ele, trabalhar os sonhos é muito importante. E aí eu digo mais assim, poxa, quero comprar um imóvel. O brasileiro, ele tem muito isso como um sonho. Eu acho que está certo, né? A habitação é uma questão grande ainda que nós precisamos como população. Então, ainda vai continuar fomentando, vai continuar sendo sonhos nossos. Existem incentivos para poder ser comprado e tudo mais, mas está bem planejado? Você comprou na época certa? Você vai casar, não vai? A sua renda familiar vai aumentar daqui a 2 anos quando você casar? Nosso guia aqui está noivo mesmo, por exemplo. Então, esse tipo de coisa que a gente está acostumado por estar aqui no planejamento, como planejador financeiro, é o que a gente tenta traduzir para o empreendedor. Porque tem que ter esse planejamento estratégico que a gente vê lá na MaxUp, que é de 5 anos. Empresa, né? Exatamente, mas trazer para a pessoa física. E a pessoa física, no final das contas, é até meio ruim assim falar isso, mas é uma DRE, ela é um balanço. Sim. A gente tem que tratar dessa forma, porque senão vai faltar caixa lá na frente. Você acompanha o Filipão lá, o Filipão, nosso CEO, deve ter nos stories dele lá, nos destaques dos stories, ele todo final de mês, ele senta lá com a esposa dele, é o momento deles dois fazerem a DRE de casa, ele posta Exato. lá. Então é importante. Mas é DRE, né? Não é DR não, né? Não, às vezes dá uma DR também, né? Aí às vezes ela é mais regada a um vinho ali para poder dar uma discussão, enfim. Mas assim, eu gosto, você trouxe um ponto bem interessante, Figueiredo, que é a liberdade. Você falou a palavra liberdade. Eu falo isso com os meus clientes, com o pessoal que trabalha com a gente. O dinheiro, a gente não pode trabalhar para o dinheiro, em prol do dinheiro, mas o ter recursos, ter investimentos, ele nos traz liberdade. Quando você tem liberdade de decisões, liberdade de escolhas. Por que eu estou querendo dizer isso? Se eu sou um empreendedor que eu não tenho, pessoa física, tá? Não tem reserva na pessoa física, e aí a empresa estava indo bem, bacana demais. Naturalmente, quando a empresa vai bem, eu aumento meu salário, muitas empresas nem têm separação do salário do sócio, então gasta tudo lá dentro e tal. Chega um determinado momento que é normal, gente, a gente vive no Brasil e mesmo fora do Brasil, toda empresa passa por turbulência. E no Brasil é um pouquinho mais, né? Mas aí o cara chega no momento que ele não tem reserva financeira, ele para de ter liberdade de decisão. Por que eu estou querendo dizer isso? Sabe aquela loja ruim que não está performando, que você precisa demitir um gerente, você precisa fazer uma mudança lá, ou você tem que fechar ela porque ela não está boa? Só que ela contribui minimamente, ela não está dando um bom resultado, mas ela contribui um pouquinho no global do seu negócio. Você às vezes não toma a decisão de fechar porque você está sufocado financeiramente. Então você acaba ficando com escolhas ruins por causa da falta de liberdade financeira. E aí, isso é um ponto porque, voltando até no ponto básico, né? Definição de salário do sócio, lá do sócio que trabalha, né? Que é o que eles chamam de prolabore, mas enfim. Mas o sócio que trabalha, ele tem que ter um salário. E aí, na MaxUp, por exemplo, pandemia. Cara, nosso faturamento foi 5% em abril. Pandemia fechou tudo em março de 2020. Em abril, nós faturamos 5% do que faturou em março. 5%. Nós ficamos 4 meses, mais ou menos, nesse cenário aí. Foi aumentando um pouquinho, né? 5, 8, 15, 20, foi subindo. Mas não ficamos nem um mês sem receber. Por quê? A empresa tinha caixa. Mas e se ficasse? Aí você tem que recorrer para a liberdade da pessoa física, né? Bom,
seguindo aqui a nossa linha, né? Falei do evento que a gente teve ontem lá na XP, mas a abertura foi feita, né, pela XP lá, falando de mercado, né, da situação de mercado. E aí, Lathalys, eu queria te perguntar aí, assim, o que você enxerga, né, para um ano tão desafiador quanto 2026, que eu brinco com os clientes que todos os feriados vão ser prolongados, vai ter eleição e Copa do Mundo, né? Então, para uns pode ser muito bom, para outros pode ser muito ruim. Então, o que você vê economicamente para esse ano aí? Nossa, bom, tudo expectativa, né? Claro, Sempre claro. expectativa. A gente trabalha com cenários bases, né? E aí monta a carteira de acordo com isso, né? E falando de pessoa física. Mas a gente, como o Gui comentou no início, hoje a gente tem uma Selic em um patamar extremamente elevado, a maior dos últimos 20 anos, mas não só isso, né? Hoje a Selic ela já está muito distante da inflação. Então, hoje, né, como nós explicamos, a Selic ela é o custo de capital. Então, ela é usada como um remédio para a inflação. Então, quando a economia está muito aquecida, a gente tem um aumento generalizado de preços, a gente vê as coisas subindo, e aí o Banco Central ele aumenta a Selic para os empreendedores, empresários mesmos, falarem, acho que eu vou deixar o meu dinheiro em caixa, não vou mais investir, não vou mais fomentar a economia, porque ela está me pagando 15% ao ano. Não vale o risco, né? Não vale o risco. Pô, vou fazer uma expansão de um galpão, vou comprar um maquinário para ter ali uma rentabilidade, um retorno sobre isso de 15%, ou vou deixar ele parado rendendo 15%. Então, quando a gente olha o histórico, né, da diferença entre esses dois indicadores, indexadores, ele está muito grande. Ou seja, se a gente pega a Selic, subtrai da inflação, a gente está ali com o juros real na casa dos 8%. Historicamente, 8%, 10%, 12%. Historicamente, essa diferença ela fica na casa dos 3%, 5%. Então, por que a gente está precisando de fazer isso? Que é muito prejudicial para a economia. A gente vê várias empresas quebrando, o custo da dívida é muito alto, porque o fiscal hoje nosso está bastante prejudicado. Então, a gente tem um governo que está gastando muito, gastando acima do que poderia, e quando a gente tem muito dinheiro na economia, muito dinheiro circulando, a gente tende a ter um aumento dos preços também. Então, acho que por mais que a gente já veja o remédio Selic fazendo efeito e jogando ali a inflação já para baixo dos 5%, ainda existe um risco fiscal muito grande. Então, para clientes, né, que tem ali um perfil mais conservador, que tem objetivos mais curto prazo, fazer o feijão com arroz simples, manter ali os ativos atrelados à Selic. Para investidores um pouco mais arrojados, a gente tem a outra ponta, né? Nesses momentos de muita incerteza que a gente encontra as oportunidades. Então a gente olha um tesouro pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, que em raríssimas vezes na história a gente viu. A gente vê bolsa agora batendo máximas históricas, 154 mil pontos. Então é um misto ali de, vou ficar com o meu dinheiro ali rendendo Selic, rendendo CDI de forma conservadora, ou eu vou buscar oportunidades que a gente sabe que são nesses momentos de incerteza. E aí acho que entra o papel meu, do Gui, que de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o que ele tem de objetivos, a gente ir direcionando e ajudando nesse momento. Legal, 2026 promete ser um ano aí bem desafiador, né, Gui? Assim, eu vejo que é um cenário político muito instável, como você disse, um governo com gastos muito elevados, então, e aí, chegando mais perto da eleição, a gente tem mais gasto ainda, né? Então, e aí vem todos esses feriados que o nosso país, historicamente, ele é muito improdutivo no aspecto de produção mesmo, né? Homem-hora ali, não só de homem-hora, mas de produção hora de trabalho, se a gente comparar com os países um pouco mais desenvolvidos que o nosso. Então,
junta com vários feriados, junta com a Copa do Mundo, então vai ser um ano aí que a gente precisa ter muita cautela, né, empreendedor que está nos ouvindo aí, precisa ter muita cautela nas suas decisões, não é para parar de crescer, nas nossas empresas lá não tem esse pensamento, nós vamos continuar crescendo, vamos continuar investindo, mas ter cautela mesmo, né, nas decisões, fazer as análises de risco lá, pensando nas taxas, né, de Selic e afins. E aí eu vou te trazer uma pergunta um pouco mais difícil, né? Já que... Ai. 2026 já não tá fácil a pergunta que eu fiz pro Lataliza, né? De ter um cenário, não é uma previsão, não é uma estimativa, é um cenário que a gente acredita que pode, né? Pode acontecer. Mas quando a gente fala de um prazo um pouco mais longo, assim, né? E aí a gente vai ter visões aí um pouco mais longínquas, né? E aí nós temos muita coisa acontecendo, né, no mundo. Guerras, a gente tem IA chegando aí, chegando mesmo, né? Esses dias eu estava vendo um estudo que a tendência do uso da internet, ela foi numa exponencial muito mais suave do que o uso da IA. Então, a IA veio e a galera tá usando mesmo e tá cada vez mais usando mais, e a tendência é isso acontecer com mais velocidade. Até recentemente o presidente do Banco Central americano soltou uma nota lá no Federal Reserve lá falando do impacto no emprego ligado diretamente à IA, que as empresas de tecnologia estão parando de diminuindo a velocidade de contratar, porque vamos ver se a IA faz primeiro e depois a gente pensa em contratar. Então, pensando nesse prazo mais longínquo, né, qual é a conexão que você faz assim, com o mundo dos investimentos, né? Bitcoin chegando, um monte de coisa nova aí, tudo, criptomoedas. Então, assim, dá um cenário macro aí, só para a gente entender uma visão um pouco mais de longo prazo desse expectativa de mercado. Assim, difícil. Falei que ia ser difícil. Aqui a gente podia ficar mais um podcast só com essa. Mas assim, de uma maneira geral, a gente tem visto, né, um mundo muito diferente. Até 2020, até a pandemia, eu acho que foi uma economia, e desde então a gente vê outra economia, né? E aí toca na taxa de juros, países que historicamente, por longos períodos, mantinha uma taxa de juros até negativa, no caso do Japão, ou próximo de zero, a Alemanha, hoje já tem taxa de juros. Então, é uma outra dinâmica. A própria Inglaterra, que nunca conviveu com inflação, estava em inflação... Exatamente. Então, assim, é uma outra dinâmica mundial, tá? Que agora com o Trump, né, ali no poder e tudo mais, ele traz muita incerteza, e ele quer um dólar mais enfraquecido, e é o que tem acontecido até o momento aqui do podcast, e o dólar já caiu cerca dos 15%. Ao longo desse ano de 2025, né? Ao longo de 2025, e nada mais é do que ele quer isso, né? Então ele quer isso para fomentar mais a indústria, fomentar mais as exportações americanas, e ele está conseguindo, tá? A taxa de juros americana apontando para baixo também faz com que o mundo olhe para outros ativos, e aí olha para a gente, né? Olha para o Brasil, olha para a Bolsa batendo 154 mil pontos, principalmente por causa de fluxo estrangeiro, né? Mas assim, traduzindo tudo e não entrando numa seara aqui total de cenário, que eu acho que teria muitos pontos para a gente comentar, eu vejo que o único almoço grátis que a gente sempre teve e sempre terá é diversificação. Então, igual você comentou aí de criptoativos, né? Ouro, são ativos alternativos que ouro mesmo nos últimos 20 anos rendeu mais do que todos os nossos índices, foi uma coisa assim, absurda. Por quê? Justamente essa procura por alternativos, seguranças, proteção. Antes o dólar era o refúgio, está deixando de ser um pouco, e aí tudo isso vem acontecendo. O ideal aqui, nós brasileiros, que tem muito o costume de investir só no Brasil, olhar só para cá, investir em dólar, investir em ouro, investir em cripto, obviamente respeitando os percentuais, pouca coisa. Mas hoje na XP a gente já tem institucionalmente no mínimo 15% do patrimônio investido tem que ser em dólar.
né? Dolarizar, né? Porque, né? Mas você não falou que o dólar está enfraquecendo, mas pensando no Brasil, é melhor você ter o dólar. Legal. Falei com vocês, passa rápido, né? Então, já estamos chegando aí aos nossos 40 minutos de podcast. Então, empreendedor que está nos ouvindo aí, vou fazer 2 perguntas aqui que podem agora te auxiliar. Ao longo desse podcast falamos de vários temas, mas que podem te auxiliar para ter um ano de 2026 com mais recurso em caixa, com mais rentabilidade. Então já curte esse episódio, já compartilha com aquele amigo que precisa ouvir. E, bom, pensando nisso, eu tenho aqui 2 perguntas, né? Vou dividir para vocês aí como perguntas finais. Latalisa, pensando numa empresa, né, que nunca investiu, né? A empresa está num cenário ali que ela vende o almoço para comprar a janta, muitas vezes não é nem por falta de caixa, não, é porque o negócio só vive de giro mesmo. Mas pensando num cenário de uma empresa que nunca investiu, qual seria ali os primeiros passos, depois de abrir a conta com você lá na XP, mas quais seriam os primeiros passos aí para essa empresa começar agora a ter os investimentos como portfólio? Boa. O primeiro passo é abrir a conta, né? Mas eu acho que uma das premissas, né, que a gente sempre leva em consideração. Acho que não adianta nada a gente fazer um investimento que seja o mais adequado, que seja o melhor, que vai render mais, que esteja dentro do perfil, se o nosso cliente não estiver confortável com isso, né? Então, acho que para esse primeiro passo, né, o que a gente sempre tenta fazer, é o processo todo educacional. Né, mostrar como funciona, mostrar o que é a XP, como que funciona um CDB, como que funciona um fundo de renda fixa, como que funciona o Tesouro Selic, como que funciona a compromissada, e aí começando aos poucos. Então vamos começar com simples, 100% CDI, CDB, liquidez diária. Vamos alocar hoje, resgata amanhã para você ver como funciona, para você ver o tempo que vai demorar para cair na sua conta, o tempo que vai demorar para você transferir da conta da XP para outro cliente que você precisa pagar uma conta ou algo do tipo. Então, começar ali entendendo o processo, entendendo como funciona, fazendo com que ele entenda e se sinta confortável, que aí a gente consegue aprofundar naquele processo todo de aí começar a pensar em planejamento para o 13º, para pagamento de algum tributo, enfim, algo mais estruturado que a gente consiga adentrar cada vez mais na empresa. Legal, gostei disso aí, né? Medir a temperatura da água e transfere o dinheiro para a conta, depois transfere de volta para ver com o tempo que vai, né? Legal. Latalisa, muito obrigado por ter cedido esse tempo, contribuído aí com conhecimento para o nosso público, né? Eu acho que a missão desse podcast aqui é levar conhecimento em gestão, e falar de investimento é falar de gestão para o nosso público. Obrigado aí por ceder esse tempo. Eu que agradeço. Prazer todo meu. Obrigado. E agora, Figueiredo, para a gente encerrar aí também com você, pensando agora num outro cenário, já é o inverso, né? A empresa já está mais madura, já tem recurso em caixa, já tem ali um bom faturamento, equipe, né, e tudo mais. Como que essa empresa pode melhorar, né, a rentabilidade dela? Você trouxe aí compromissada, mas como que seria aí o próximo passo para essa empresa que está nos ouvindo colocar em prática depois de te acionar também? Perfeito. Esse é um passo importante. Eu acho que empresas que têm já esse costume, né, de um caixa, de uma organização maior, acaba que a gente consegue ter produtos e ativos que vão entregar mais rentabilidade mesmo. Então, poxa, se a gente consegue ter um pouco mais de estrutura para planejamento mesmo, a gente consegue dar mais rentabilidade. E aí eu acho que entra num ponto muito de olhar outras eficiências, né? Poxa, tá no momento de passar para a pessoa física? Se tá com um excedente muito grande de caixa? Será que é o momento ou não? Então, tá vindo aí possivelmente uma taxação de dividendos, né? Talvez seja uma boa hora. Exatamente. Ou pelo menos formalizar isso para não ser taxado depois, né? Então, eu acho que são esses pontos que aí uma empresa mais madura a gente tem que começar a olhar, sabe? E assim, eu acho que é mais
começando pelo básico, que a gente vai conseguindo estruturas maiores, enfim, e diversificando cada vez mais. Tá? Show de bola. Muito obrigado por ceder esse tempo aí, trazer esse conhecimento em gestão. Espero que os nossos clientes procurem vocês aí, né? Sempre for falar de investimento. Então esse foi mais um episódio do podcast Gestão 360, promovido pela MaxUp Consultoria. Eu sou o Marcos Reis, estou sempre aqui como host desse podcast. Então curte esse podcast aí, já ativa o sininho de notificação, porque você vai ter sempre conteúdo novo para aplicar no dia a dia da sua gestão e melhorar os resultados da sua empresa. Muito obrigado e até o próximo episódio.